Deixa eu trazer agora, e um dos temas mais relevantes dessa essa xepa de. Eu estava hoje vendo o Alexandre Garcia, eu vejo para implicar lá. Ele falando, Paulo Guedes está no sacrifício, ele é um resistente, é um brasileiro, por isso é um resistente, está no sacrifício, poderia estar ganhando muito mais lá fora e se contenta com o salário aqui. Alexandre Garcia, você passou da idade da ingenuidade, rapaz. O Paulo Guedes está articulando as maiores tacadas da história do país desde as privatizações dos anos 90. Está pondo na xepa aí as principais estatais brasileiras. Você acha que isso não tem ganho? E é sobre isso que eu tenho o nosso entrevistado agora para falar sobre uma das privatizações mais absurdas aí, que são as privatizações dos Correios. Não tem a menor lógica. Deixa eu chamar aqui o Marcos César. Marcos, obrigado aqui por sua participação aqui no GGN. Os Correios, só para dar uma ideia para vocês, os Correios são fator absoluto de integração nacional. Entregam os livros didáticos aí para os locais mais profundos, levam cartas, e principalmente agora que o comércio eletrônico ganhou essa dimensão, ele é a saída para todo pequeno comércio poder competir com os gigantes. Se você vende os Correios para uma Americana, para uma Magalu, para uma Amazon, você mata a possibilidade de competição do comércio. Marcos, em que pé que está caminhando essa questão dos Correios? Nassif, nós acabamos de concluir agora, 20 horas, uma audiência pública conjunta da SEDEIX e da CETASP, as comissões lá de desenvolvimento, indústria e comércio e de trabalho da Câmara, né? A situação está a seguinte, tem dois projetos, né? Um projeto que foi feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que simplesmente acabava com o monopólio dos Correios. Era simplesmente isso o projeto original do deputado. Só uma coisa, o monopólio hoje é para que tipo de atividade? Sim, o monopólio do Correio hoje é só para correspondência, né? A gente está falando aí de carta, telegrama, correspondência agrupada. Correspondência agrupada é malote, né? Esse tipo de objeto. A parte de comércio eletrônico que você mencionou, não há monopólio. O Correio atua. E é importante aí, Nassif, nessa questão, eu vou começar por essa parte que você falou do comércio eletrônico, né? É importante entender que o Correio é uma infraestrutura que atende todo mundo. Agora, quando a gente fala todo mundo, é todo mundo mesmo, né? Tanto para receber os objetos, né? O Correio vai em todos os municípios do Brasil e entrega. A maioria dos concorrentes não faz isso, claro, são empresas privadas que atuam onde dá lucro, né? Onde não dá lucro, o cara não vai. O Correio vai em todo o Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que o todos aí também é pelo lado do remetente. Então, a gente está falando aqui de uma pequena empresa numa garagem até a Amazon. Todos usam os Correios, né? E, inclusive, os concorrentes dos Correios, porque tem transportadora, por exemplo, que ela tem um pacote de serviços para o seu cliente e, quando a localidade está fora do raio de atuação dos veículos da transportadora, ela usa o Correio. Então, a primeira coisa que precisa entender é que essa infraestrutura pública, né, colocada aí à disposição dos brasileiros, ela atende todo mundo mesmo, né? Tanto no envio quanto na entrega. Então, temos dois... Pode falar. Não, pode completar, Marcos. Eu ia só completar que são dois projetos, né? Esse primeiro, o 7488 de 2017, e o mais recente aí, o 591 de 2021, esse apresentado pelo próprio governo. Esse com escopo maior, falando do setor postal, e a gente pode comentar mais detalhes aí a partir das suas perguntas. Então, uma coisa que me chama a atenção, eu acompanho a economia, eu lembro dos anos 90, quando você sai da ditadura, você tinha setores que tinham muita infiltração política, telecomunicações era típico disso aí. Agora, os Correios sempre ficaram à parte disso. Os Correios conseguiram manter aí uma estrutura. Os escândalos que surgiram não foram nos Correios, foram naquele fundo de pensão com aquelas... Como é que se manteve nesse blindado nesse período? O que foi? Foi a questão do concurso, a questão também que não envolvia interesses maiores, que tem telecomunicações. Como é que vocês conseguiram manter, digamos, uma relativa estabilidade esse período todo? Você vê que é interessante, né? O governo usa exatamente o argumento contrário ao que você falou, né? O governo diz o seguinte, o Correio é o berço do mensalão. O Correio teve corrupção. Aí, bom, vamos lá. Quando saiu o mensalão, quando criaram a CPI dos Correios, descobriram o que de corrupção no Correio? Nada. Você tinha um... Era o Zé Mané que ganhou R$3.000 aí para fazer um flagrante.
Exatamente, a CPI veio, vasculhou o Correio de cabo a rabo, não aconteceu nada, não tinha nada no Correio, o problema estava fora, estava na Petrobras, estava no Banco do Brasil, estava nos fundos de pensão, estava em outros locais, então não no Correio. Mas o governo usa isso, o mensalão começou no Correio, então é Ô, foco de Marcos, corrupção. deixa eu só falar uma coisa. Eu estou lançando um livro aí, o caso de Veja, pegando as capas da Veja. O que houve naquela denúncia da Veja foi uma articulação da Veja com o pessoal do Carlinhos Cachoeira. A Veja ela fez uma jogada para beneficiar uma organização criminosa. Tanto que tempos depois vem uma operação da Polícia Federal e pega os mesmos caras que armaram aquele flagrante lá. Né? E o Correio tinha as formas de autodefesa lá. Né? Tinha, essa parte, o importante é isso, né, Nassif? O importante é o seguinte, numa grande empresa, você vai sempre estar sujeito a ter um foco de corrupção, em alguma situação. O importante é o que acontece quando é detectado esse foco. No caso do Correio, simplesmente demite-se a pessoa, Polícia Federal em cima, averiguação do Ministério Público Federal e pronto. Quer dizer, você tem solução para as coisas, né? E o Correio, na época, enfrentou dessa maneira, né? Então, a empresa não tem foco de corrupção, como o governo alega, não tem histórico de corrupção, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, é uma empresa que tem a credibilidade, inclusive, da população pelo trabalho que realiza. Né? O pessoal entrega os seus objetos aos Correios em confiança, tem um resultado disso, né? E quando se pesquisa quais as instituições que os brasileiros mais confiam, tá ali, ó, família, bombeiro e Correios. Para baixo lá você encontra igreja, Força Armada, outras coisas. Mas o Correio está lá junto com a família e com os bombeiros. Por quê? Porque o pessoal sabe da qualidade do serviço do Correio, da confiança. Uma coisa importante, Marcos, é que quando você pega os parâmetros paulo-guedianos aí, todos eles pegam só a rentabilidade. E você tem o retorno social. E quando você tem o retorno social, você está abrindo mão de parte da rentabilidade pelo retorno social. Daí você cumpre uma função de empresa pública mesmo. Vocês têm algum indicador que possa medir esse retorno social? Nassif, hoje eu tive a oportunidade de ler uma matéria sobre a Embrapa, né? Falando exatamente do retorno social da Embrapa, 62 bilhões de reais. Né? A Embrapa eu acho uma empresa fantástica, né? O Correio, que eu saiba, não fez um inventário desse, mas eu tenho certeza que se fizer, o número vai ser bastante expressivo. Porque a empresa é uma infraestrutura que gera, que permite o giro do comércio eletrônico. Então, só isso. Quanto vale isso? Quanto vale, por exemplo, você permitir que 15 mil empresas brasileiras, pequenas e médias empresas, exportem pelos Correios? Quanto que vale isso? Tem muito valor, né? Agora, independente disso, Nassif, independente do balanço social, digamos assim, o Correio tem um balanço financeiro excelente, né? Eu ouvi na audiência hoje técnicos do governo falando em prejuízos. Quer dizer, por força de obrigação, por força da própria função que exerce, não poderiam fazer isso. Quer dizer, um técnico do Ministério da Economia não pode dizer que o Correio só deu lucro o ano passado, coisa desse tipo. O Correio, ele tem dado resultados positivos há 3 anos. 3 anos até 2019. 2020, isso contando de 2015 para cá. Se você voltar a régua no tempo, aí eu vou te dar alguns números aqui que dá uma dimensão, né? Mas em 2020 agora o Correio vai dar 1,5 bilhão de lucro. Quer dizer, e não é uma empresa que foi feita para dar lucro. Ela foi feita para prestar um serviço público. Ela é responsável pelo custo total da universalização. Ou seja, quem banca as agências do Correio, quem custeia aquela agência que fica lá em Serra da Saudade, por exemplo, que é um município pequenininho, mas o Correio está lá, né? Serra da Saudade é o menor município brasileiro e tem uma agência do Correio. Quer dizer, quem banca isso é o Correio, não é o Tesouro. O Correio não depende do Tesouro. E aí, grandes números aí. Últimos 3 anos, qual foi o lucro do Correio? 930 milhões, o lucro acumulado em 3 anos. 2020 vai dar 1,5 bilhão. Se pegar 10 anos, quanto que o Correio deu de prejuízo, deu de lucro? 470 milhões. Agora, o que o pessoal faz? Eles pegam, faz um corte a partir de 2015, que foi quando o resultado da empresa inflexionou. Aí ele conta de 2015 para cá e tem um prejuízo acumulado nesse período. Só que antes de 2015, o governo tirou em dividendos, só em dividendos do Correio, 6 bilhões de reais. Muito mais do que o lucro da empresa. Enxugou o caixa da empresa. Então, é um jogo de narrativas assim que eu fico até envergonhado,
porque eu, como técnico, não estou acostumado com isso, né? Estou acostumado a pegar, ó, o balanço, onde é que está o balanço do Correio? Está no site do Correio, vamos olhar o balanço. Aí você pega o balanço e pega o número do balanço. Né? Ô Marcos, na economia, a cloroquina é mais disseminada que na saúde, viu? É inacreditável como que jogam com números. Queria agradecer a sua participação aqui. Estamos juntos com vocês aí para impedir que um serviço essencial aí seja privatizado aí. Tem muito setor que pode ser privatizado, deve ser privatizado, o Correio certamente não é ele. Obrigado, então, Marcos. Nós é que agradecemos a oportunidade e ficamos à disposição do canal. Obrigado, então.